e todas as usinas têm um volume enorme de bagaço de cana disponível. Nós temos tecnologias disponíveis hoje também para ter alta conservação de energia nas usinas e poder disponibilizar um volume enorme de energia para o sistema elétrico nacional. E tem uma grande oportunidade tecnológica, que é a utilização da palha, que hoje fica no campo por conta da mecanização da operação agrícola. E ainda nós temos também a pesquisa de outras biomassas, além da própria cana-de-açúcar, que poderiam complementar a fonte de matérias-primas para usar os nossos sistemas de geração de energia ao longo de 12 meses e não 8 meses como nós fazemos hoje. Então, já é uma fonte importante de receita, e mais do que receita, de geração de caixa. Transformar o bagaço da cana em energia elétrica é o primeiro passo, mas ainda tem um potencial enorme pela frente que vai trazer ainda mais receita, ainda mais rentabilidade para as empresas. E eu, pessoalmente, acredito que nós não veremos mais novas usinas sendo construídas que não tenham necessariamente uma geração de energia eficiente para disponibilizar na rede elétrica nacional. Vamos começar a arredondar essa discussão agora para uma pergunta abrangente. Depois de tudo isso que eu ouvi vocês dizendo aqui nessa tarde, a pergunta óbvia que se impõe, provavelmente a pergunta que vocês fazem também é a seguinte: como voltar a crescer do jeito que se cresceu até 2008, Jacir? Bom, o Marcos colocou muito bem, e também o Bruno, com relação ao a necessária estabilização de regras para que viabilize e atraia investimentos. Eu não tenho dúvida que os investimentos virão. Virão pelo seguinte: o mercado de energia é um mercado que está crescendo no mundo. E o mundo hoje requer energia limpa e renovável. Então nós vemos aqui no Brasil 300 mil veículos sendo vendidos em maio, 10% a mais do que vendeu em abril. A China vendendo mais de 10 milhões de veículos por ano, e tudo isso, a Índia crescendo a uma taxa extraordinária, e tudo isso requer energia. E a energia renovável é uma energia que vai ser requerida e mandatada pelo mundo para seu uso. Então, nós acreditamos que o mercado vai requerer produto, e aí os investimentos em produção virão com a estabilidade e as condições propícias para isso. Hoje, nesse momento específico, o Bruno foi muito feliz, nós não podemos criar regras em virtude de uma crise temporária. A nossa crise é temporária. O Marcos apresentou aqui a cana-de-açúcar crescendo 10% ao ano, e nós tivemos uma seca e fatores financeiros de duas crises seguidas, 2008 e 2009, que alcançaram essa safra. Isso passa, isso vem, nós temos potencial para o nosso crescimento, e eu tenho certeza que os investimentos virão para atender esse mercado. Vamos ouvir a opinião de um investidor. O que é necessário, na sua opinião, Nerenda, para se voltar ao crescimento? O Jacir falou especificamente dos aspectos institucionais. Quando ele fala de regras, ele se refere a instituições. Ele está confiante que os investimentos virão se do lado institucional houver estabilidade. É essa a sua receita também? Recipe as well. Sim, o ponto de partida é uma política pública boa e estável, mas também se examina investidores e investidores globais, muitas pessoas se machucaram em 2006 e 2008. E demora um tempo para que essas pessoas esqueçam o que aconteceu. Eu acho que é melhor que em virtude desse desempenho que nós mostramos nos últimos trimestres, eu acho que o capital vai voltar a esse setor. Eu acho que o potencial de mercado está lá, todo mundo pode vê-lo, mas os investidores também querem ver se os líderes nesse negócio investem dinheiro sério, porque no fim das contas são investidores que querem um retorno. A cana-de-açúcar demanda muito capital.
Hoje, no Brasil, cada nova cana que é plantada custa R$200. Então é muito dinheiro para um produto que mesmo hoje os preços de mercado são estabelecidos a R$15. Então eu acho que precisamos mostrar esses números, precisamos mostrar que podemos ter um lucro, precisamos mostrar que nossos mercados são sustentáveis e acho que aí o capital vai voltar. Os investimentos vão voltar. Alguns de nós investimos muito dinheiro nos últimos trimestres e à medida que nós temos esse lucro, o investimento vai voltar. Já falaram, né? Eu acho que, não vou repetir, mas acho que a gente tem que primeiro acabar com a usina Excel, que é aquela usina que ela é bonita no papel, mas quando você vai colocar em prática, acontece muito do que aconteceu em 2009, né, que a gente viu. Eu entrei nesse setor em 2007 e eu lembro que eu estava chegando e naquela época eu estava visitando o Brasil, a Google, a Madonna, eu não lembro quem mais, mas o que todos eles tinham em comum é que eles queriam construir uma usina. Eu acho que todo mundo subestimou a dificuldade que existe no nosso setor. É fácil realmente, talvez, considerar a usina em si, e todo mundo esqueceu que tinha que plantar, tinha que produzir cana, tinha que entender como administrar todos os fatores que são específicos da nossa indústria. Então precisa planejamento, bom senso e entender o desafio que está aí para frente, para a gente conseguir restabelecer uma agenda efetiva de crescimento. Bruno, mesma pergunta. Como voltar a crescer? Eu acho que não só para voltar a crescer, mas para crescer de uma forma sustentável, nós não podemos deixar de lado as pesquisas em tecnologia de produção de cana-de-açúcar. Eu acho que a tecnologia agrícola, como eu já mencionei um pouco antes, é importantíssima. 70% dos nossos custos estão na área agrícola. Então, eu acho que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de produção agrícola são fundamentais para a redução de custos no futuro. Nós precisamos melhorar os nossos sistemas logísticos também para reduzir custos. Nós precisamos ter um ambiente regulatório claro e estável. Eu acho que o que o investidor menos gosta é instabilidade institucional. E do ponto de vista da demanda, eu não tenho grande dúvida de que a demanda nacional e internacional vai mandar os sinais corretos de preço para que nós possamos continuar crescendo para atender essa demanda. Krupsich, depois o Marcos. Como voltar a crescer? Eu acho que nós já falamos aqui, o Brasil tem solo, tem água, tem sol, mas tem uma coisa muito importante nesse setor, que é competência humana e competência embarcada nessa cadeia toda de valor. E eu acho que o que nós temos que fazer agora é encontrar soluções novas para problemas antigos. Então nós temos que reforçar todo o sistema de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. O CTC é um grande ativo tangível e intangível que nós temos à disposição. Então nós temos que ter novas variedades de cana, variedades de canas mais produtivas, reduzir o custo de plantio, que o Nerendra mencionou. Quer dizer, hoje o custo para se plantar 1 hectare de cana, ele é desproporcional com o retorno do investimento que a gente tem. Então a gente precisaria encontrar soluções para reduzir o custo de plantio. E acho que temos que redesenhar, repensar a maneira como nós fazemos nosso negócio na questão logística, reduzir custo de investimento e mais tecnologia, mais inovação e usar essa diferenciação que nós temos, que é a competência embarcada. Porque se a gente botar as pessoas que conhecem o setor para trabalhar na direção certa, nós vamos ter as respostas para todos esses problemas que nós estamos falando. Marcos. Olha, não tem muita coisa não dita aqui. Eu acho que, no final, uma coisa que foi pouco colocada é a história do câmbio, né? Eu acho que o câmbio impôs ao setor um desafio adicional, mas eu acho que o setor, de novo, tem uma quase supremacia de qualidades para ser produtor de açúcar e etanol em relação a competidores no mundo, e especialmente o fato de ter escala, que o mundo não tem escala, que vai permitir, eu acho que, a gente ir nessa trajetória. Eu acho que, se eu colocar uma receita de bolo, seria
ter programas concretos de bioeletricidade, portanto, leilões e fomentar a aquisição de energia elétrica oriunda da cana-de-açúcar, que tem vantagens em relação à outra, além de ser renovável, ela ocorre no momento de seca, onde a matriz hidrelétrica está precisando de complemento. Então, retomar isso com energia. A gente tem que realmente definir esses marcos para não ter essa incerteza, como o Bruno colocou bastante aqui, o investidor fica apavorado com a possibilidade de uma mudança de regras. A gente teve algumas coisas que aconteceram na região que apavoram o investidor, e isso atrapalharia muito o financiamento desse crescimento, que é muito necessário, é um capital intensivo esse negócio. Manter os investimentos que estão sendo feitos em infraestrutura. Eu acho que a gente vai ver em alguns poucos anos uma grande transformação na infraestrutura logística para este setor, tanto no açúcar quanto no etanol. Vai ter uma mudança, um outro mundo. Eu acho que já o Brasil tem uma vantagem em relação a outros lugares do mundo, com poucas exceções. O Brasil tem uma logística razoável, apesar de ser um bottleneck. É um bottleneck porque o Brasil é muito pujante, mas você vai por aí, mundo afora, dificilmente você tem essa qualidade. Obviamente, você compara com os Estados Unidos no Mississippi, realmente é difícil, mas você tem ali, para começar, Deus já fez aquele negócio que a gente tem a Serra do Mar e eles têm o Mississippi, é uma diferença enorme, né? Mas o fato é que, mundo afora, a própria Índia, não é tão simples assim a logística, mas então investir mais e mais nisso. Pesquisa e desenvolvimento fundamental. Mas eu acho que eu vejo com muito otimismo o setor. Aquela hora que você me perguntou do cenário, eu falei de olhar o cenário muito mais pensando em como vai ser a fotografia do Brasil no futuro, de etanol versus gasolina ou outro combustível que apareça. Mas, do nosso lado, como companhia, o investimento é enorme. A gente tem um plano de quase dobrar em 5 anos. Portanto, é um comprometimento muito grande de capital, muito nessa crença do futuro, né? Mas eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o caminho está sendo percorrido, salvo alguns percalços. Se olhar para trás, a história é uma história muito bonita. Muito obrigado a vocês. Em nome dos participantes, agradeço sobretudo a vocês pela atenção e pela participação.